Então nós vamos mostrar um experimento aqui que vai durar uma semana, hoje é o primeiro dia, as maneiras que se usa normalmente para roçar o capim. A gente tem a roçadeira central, é o implemento mais comum. Então aqui nós simulamos, com essa roçadeira aqui, a gente simulou uma roçadeira central, deixamos cega essa lâmina de 3 pontas. Isso aqui é muito mais fino ainda que uma roçadeira central. Uma roçadeira central comumente usada nas lavouras aí para roçar um pomar de citros, a parte afiada da roçadeira muitas vezes é da grossura do meu dedo. E aqui está completamente cego e a gente vai medir o crescimento do capim, roçando como se fosse, simulando uma roçadeira central, e ainda isso aqui é menos pior que uma roçadeira central, comparando o crescimento do capim com uma roçadeira costal, mas com a lâmina bem afiada. Foi afiado aqui no esmeril e depois um pouco com a lima. Está bem afiado. E o ideal, como o Ernest diz, era que se a gente cortasse com uma gilete. Então eu afiei aqui esse ferro de arroz, uma foicinha de mão, bem afiado, para vocês verem que ela está bem afiada. Dá um close aqui no meu braço, ó. Tá vendo? Dá para tirar cabelo, ó. Aí é importante usar uma luva porque a gente vai trabalhar assim e isso aqui tá bem afiado. Então a gente vai roçar simulando a roçadeira central do trator, com a lâmina cega. Nós vamos roçar com a lâmina bem afiada da roçadeira costal. Então aqui nós cortamos com a gilete, o ferro de arroz bem afiado. Olha como o corte é limpo, ele não esmigalha o capim, ele não dilacera os tecidos. Então você pode ver, todos os capins estão bem cortados. Ó, esse foi cortado com a roçadeira costal bem afiada, com a lâmina de 2 pontas. Mesmo assim a gente percebe que ela dilacera um pouco o capim, comparando, ó, com a foice. Vocês estão vendo aqui? Está um corte assim um pouco dilacerado. Esse aqui é o último tratamento, simulando a roçadeira central. Mas olha só, ela dilacera todos os tecidos, ó. Então aqui a gente pode ver, ó, a quantidade de brotos cortando com essa ferramenta bem afiada. Olha só, a toceira já está sumindo aqui, nessa quantidade de brotos. O segundo grupo, cortando com essa faca, tem muito menos brotos na toceira aqui. Tá? Cortando com a roçadeira costal, mesmo ela bem afiada, tem muito menos brotos. E aqui cortando com esse trifurcado cego, também pouquíssimos brotos, quando a gente compara com a foice de mão. 15 dias depois que nós fizemos o experimento de cortar o capim com 3 métodos. Essa tabuleta aqui está na frente de uma toceira que a gente cortou aqui com a roçadeira costal e a lâmina bem afiada da roçadeira. E a gente consegue enxergar a tabuleta aqui e dá para ter uma ideia do desenvolvimento do capim. Nesse segundo aqui, a gente cortou, também conseguimos ver a tabuleta, a gente cortou com a roçadeira costal e a lâmina cega. A gente buscou simular a roçadeira central do trator, que é puxada pelo trator, que a lâmina é bem grossa também. Também a gente consegue enxergar a tabuleta. E nesse último aqui, foi com a lâmina bem afiada da foice, que dava para fazer a barba. Tirei cabelo do braço, aí eu afasto aqui, ó. Aí a gente consegue ver a tabuleta, para ver que o capim cresceu muito mais. Ou seja, o problema com a roçadeira costal, nem com a faca afiada, é a pancada que o capim leva, que acaba esmigalhando, estilhaçando o broto. Aí provoca ali
um ferimento e o capim demora mais para rebrotar. Aqui não tem pancada. Se seja com a máquina que Ernest Goethe está desenvolvendo, que é a ceifadeira, e ela corta com delicadeza o capim. A gente buscou simular isso aqui e a gente vê que o capim responde, produzindo muito mais brotos por toceira, mostrando que é muito melhor a gente cortar o capim desse modo. Quanto mais crescimento vigoroso nós tivermos de todos os elementos do nosso agroecossistema, mais rápido vai crescer nossa agrofloresta, porque esse capim rebrotando com força é a informação de crescimento que passa para a nossa laranja, para a nossa banana, para o nosso eucalipto, enfim, para todos os elementos que estão crescendo junto com ele. Por isso que é melhor o capim crescer rápido. E crescendo rápido tem mais fotossíntese. E fotossíntese esfria o ambiente. Fotossíntese produz água. Água se planta. Esse filme que vocês acabaram de ver, pessoal, foi feito em 2018. Naquela época, eu não tinha outra ferramenta além da roçadeira costal, né? E agora, a gente tem esse alfange aqui, ó, a gadanha, e aqui é para mostrar a diferença, ó. Aqui onde eu tô, nós roçamos há 5 dias atrás com a roçadeira costal. E esse lado aqui, nós roçamos com o alfange, a gadanha. Assim, a roçadeira, para quem tem prática nela, ela foi mais rápida aqui do que eu aqui com o alfange. Mas uma pessoa bem treinada no alfange, eu não digo que vai alcançar a roçadeira costal, mas fica muito perto na questão de tempo. Mas vocês podem ver a diferença, ó. Vocês olhando aqui, o capim está mais verde e está já com 30, 40 centímetros de altura, comparando com o capim lá roçado na roçadeira costal. E o que acontece? A roçadeira costal estava bem afiada, só que poucos minutos depois ela perde aquele fio fino que essa aqui não perde. Porque ela bate na terra e perde o fio. Então daqui a pouco ela começa a estilhaçar o capim. Nós tiramos essas duas fotos imediatamente depois que nós roçamos. Olha o corte com o alfange e olha o corte com a roçadeira costal, com a lâmina afiada. Então assim, é incomparável a qualidade do corte. Então eu vou mostrar aqui agora, ó, essa lâmina aqui está bem amolada. Você trabalhando com calma aqui, sem correria, vamos dizer que não consegue alcançar uma roçadeira. Mas olha o efeito no crescimento do capim com o alfange e com a roçadeira costal. Então, e você também acumula aqui, ó, quando a gente faz esse movimento aqui, ó. E aí depois você vai para o outro lado e faz a mesma coisa. Então você acumula já, imediatamente acumula o capim nas linhas e tem um efeito vigoroso de rebrote, porque isso aqui é uma navalha mesmo e não tem um impacto. E ela está sempre afiada, então a cada 10, 15 minutos a gente pega a pedra. O ideal é você ter uma cumbuca aqui com a pedra molhada, né? Eu não tenho isso ainda. Aí você pega a pedra e está amolada e segue o trabalho silencioso, sem estresse, sem queimar combustível. Então quanto mais a gente buscar ferramentas que não dependem de petróleo, ou mesmo uma escada, né? Por que o Ernest usa uma escada feita de jaca? Porque ele não precisou comprar alumínio, a mineração é absurdo o impacto na natureza para você ter uma escada de alumínio. É um mineral, a bauxita, para fundir, precisa de temperaturas altíssimas, gasta muita energia. Agora, se você plantou a jaca, você tem a madeira da jaca, qual é o impacto de usar um prego e usar uma escada de jaca, né? Então, tudo isso entra na conta final para a gente dizer se o nosso sistema é sintrópico, se ele não é, ou se ele está a caminho de ser um sistema sintrópico. Quanto menos impacto a gente causar no mundo e a gente produzir o nosso alimento
gerar ele a partir dos equipamentos que nós construímos, aí sim a gente pode dizer que está a caminho de um sistema sintrópico.